Agora não é o melhor momento para se empreender. O importante é investir em propaganda. A empresa deve ter um diferencial. Afinal, o que é mito e o que é verdade na questão de empreendedorismo hoje em Jacareí? Quais as oportunidades na cidade e quais áreas estão os empresários falhando? O TV Câmara Entrevista de hoje conversa sobre empreendedorismo e quem vai responder as nossas questões sobre esse assunto é o Rodrigo Matos do Carmo, gerente regional do Sebrae, e o Gilson Soares, consultor da incubadora de negócios em Jacareí. Sejam bem-vindos aqui ao TV Câmara Entrevista. O Max Geringer, uma vez escutei dele uma frase que ele falava o seguinte: ter um negócio não é necessariamente ter lucro. Ter um negócio é a realização de um sonho. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa frase do Max Geringer. Quem pode começar? Eu acho fantástica essa frase, mas eu complemento que ter uma empresa é sim a realização de um sonho, mas ela precisa sim ter lucro, porque uma empresa ela não é uma instituição de caridade, ela precisa ter lucro para que ela possa prosperar e realizar ainda mais o sonho daquele que decidiu empreender. Eu acho que quando ele fala essa frase, quer dizer assim, para a maioria das pessoas, elas sonham que vão enriquecer assim, extremamente. E na verdade, para a maioria das pessoas talvez não vão enriquecer sobremaneira, mas pelo menos vão estar fazendo aquilo que sonham, não sei. Eu acho que não é só ter o lucro. Não ter é ruim, como o Gilson comentou. Não ter fecha a empresa. Eu acho que o pensamento dele é no sentido que é muito mais do que ter apenas o lucro, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, hoje se fala muito em propósito, né? Empresas sustentáveis. O que é isso? É você fazer o que gosta, é você se sentir bem, é você entregar muito além do que um serviço para o seu cliente, para a sua comunidade. E aí a gente tem agora a discussão das empresas sustentáveis, das empresas que trabalham muito bem essa questão da responsabilidade social, de uma empresa que não vende um produto, por exemplo, na área de alimentação que esteja estragado, que esteja dentro dos padrões da vigilância, dentro dos padrões de respeito ao meio ambiente. Então hoje a gente fala muito isso, né? É uma situação muito maior do que apenas o aspecto financeiro, é uma situação que a gente fala de sustentabilidade, empresas sustentáveis. E a discussão é isso, é juntar a eficiência que vem dessa questão do lucro, não é? Com essa questão da sustentabilidade. Então hoje são empresas que trabalham com um propósito, é o termo aí que vem se discutindo no mundo todo, não é verdade? Mas o contrário também é ruim. Então, se você também trabalha a sustentabilidade, mas a sua empresa não é eficiente, não traz os resultados para você pagar suas despesas, ter o seu rendimento, também é ruim, né? E aí é a linha que o Gilson trabalhou. Agora, unindo esses dois casos, eu percebo que é o que a comunidade quer, né? A comunidade quer bons produtos, bons serviços, mas muito mais que isso, que a empresa seja ética, né? Hoje se fala muito no compliance, né? Em função desses problemas de gestão nas empresas, até empresas públicas. Então, empresas que estão atentas com isso, talvez tenham um olhar mais diferenciado dos consumidores, da comunidade. Rodrigo, mas as empresas que estão atentas com isso, elas financeiramente, elas estão crescendo? Eu sei que parece um assunto meio extremamente capitalista, mas, por exemplo, eu escuto muito falar que o certo é você comprar roupas de empresas que não usam o trabalho escravo, vamos supor. Mas esse produto vai acabar sendo um preço um pouco mais caro. Realmente essas empresas conseguem se garantir no mercado ou o público prefere comprar um produto mais barato? Eu entendo que tem espaço para todos. É lógico que uma empresa que se posiciona no mercado pelo preço, né? Então eu vou trabalhar aqui com produtos de baixo preço, ela está mais atenta com produção, com produtividade, com comprar mercadorias muito baratas, tem essa questão dos salários, né? Então a gente ouve grandes questionamentos. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma concorrência chinesa muito forte e um dos questionamentos é isso, a China consegue entrar com valores muito baixos em função desse questionamento da mão de obra deles, do custo
custo dos encargos que é muito baixo ou que não existem. E o custo, aí vem a discussão do custo Brasil. O custo Brasil já é muito alto, enfim. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que o espaço para esse outro tipo de empresa que valoriza esse aspecto da sustentabilidade, da responsabilidade social, vem crescendo a passos largos. Eu entendo que sim, eu entendo que hoje as pessoas estão mais preocupadas. Então, por exemplo, hoje você chega no supermercado, você fica mais atento com o produto, da procedência dele, de onde que ele veio, né? Então, uma carne, qual foi o frigorífico, onde está esse frigorífico, como é que foi aquele animal, né? Como é que ele foi tratado. Enfim, hoje os produtos estão com essa preocupação, as empresas, de mostrar essa procedência, essa rastreabilidade, né? Que é o que eles chamam. E você tem os orgânicos, você tem os produtos naturais. Então, eu vejo que vem crescendo isso. Isso não significa que esse tipo de empresa, esse tipo de produto não tem que ser lucrativo, né, Gilson? Exatamente. Uma discussão diferente. O fato de você estar nesse mercado não significa que a sua empresa não tem que ser viável. Tem que ser viável, é um outro nicho de mercado, as pessoas se propõem a pagar mais. Então, você vai consumir um produto orgânico, você sabe que você vai pagar mais caro do que um produto tradicional. Um alface orgânico é mais caro que um alface tradicional. Né? E se você se propõe a consumir um produto orgânico, pela sua necessidade, pelo seu estilo de vida, você vai pagar mais caro, não tem problema nenhum. A questão do preço para esse tipo de empresa, ela é secundária. Entendeu? Então, eu acho que vem crescendo muito. Na nossa região, principalmente, né, e aí com a pegada do litoral, eu percebo que é uma região que se preocupa mais do que a média do estado com esses aspectos. Verdade. É interessante, eu venho de Ribeirão Preto, né, estou aqui há pouco tempo, eu venho de outra região do estado e eu percebo que aqui, Jacareí, São José, Taubaté, e aí eu acho que influenciado um pouquinho pelo litoral também, né, tem uma preocupação diferente, né? As pessoas se preocupam com essa questão da alimentação, eu acho que tem tudo a ver. Agora, volto a falar no início da nossa questão, isso não tem nada a ver em a empresa não ser viável, entendeu? Qualquer tipo de negócio tem que ser viável, tem que pagar suas contas, tem que pagar o rendimento para o empresário, que ele consiga sobreviver bem. Então, são situações diferentes e nichos de mercado diferentes. Como tem nichos que as empresas se posicionam com produtos de baixo preço, entendeu? E aí ela consegue, né, ter eficiência, ter escala para fazer isso. Okay. O consumidor está muito exigente, então o que demanda do empresário é identificar a exigência do potencial consumidor, do potencial cliente e definir a sua proposta de valor. Porque é a proposta de valor que vai dizer se mesmo meu produto sendo mais caro, mas que vai atender a demanda desse meu cliente. Então, é olhar internamente para o seu negócio, para o público, para a exigência do público e aí se adequar dentro de todas essas nuances aí que o mercado nos impõe, que vem, não tem como impedir isso, e fazer a melhor gestão, trazer a melhor eficiência para o negócio dentro dessas situações que o mercado nos coloca. Na sua experiência da incubadora de empresas aqui de Jacareí, você tem visto essa responsabilidade social, essa responsabilidade sustentável nas empresas que estão abrindo agora, ou a princípio isso não está tão forte ainda, mas são ainda empresas pequenas que estão ainda tentando gerir ainda o seu mundo ali de planilhas e de RH? Como é que é isso? Para o pequeno negócio é algo bastante complicado ainda, por conta de ter uma estrutura enxuta e não ter tantas pessoas para poder ajudar a trabalhar dentro dessa questão. Mas o interessante é que os pequenos negócios eles já estão iniciando as suas atividades pensando no bem-estar social, pensando na questão colaborativa, no social, na sustentabilidade. Inclusive tem lá na incubadora uma empresa que está desenvolvendo um equipamento para descarte de recicláveis, então pensando dentro dessa questão de sustentabilidade, da questão social, então eles já vêm com essa cultura, já estão iniciando o negócio dentro dessa postura, né, do social. Então acho isso muito interessante para o pequeno negócio hoje. Agora deixa eu perguntar para vocês, muita gente sonha em ter um negócio, né? Muita gente de repente que ficou desempregada um tempo, tem um fundo ali, mas a gente ouve muito falar que agora não é hora. Agora não é hora de se começar um negócio no Brasil. Agora é hora que as empresas estão fechando. Agora é hora do dólar alto, das eleições iminentes aqui. A gente tem eleições esse ano. Agora é hora que o mundo está em crise, Estados Unidos ali e tal, tá toda aquela instabilidade.
agora é hora de se abrir uma empresa? Olha, eu vou falar minha opinião e o Gilson complementa, concorda ou discorda. Eu não entendo assim, eu não acho que tem um momento, né? Lógico que o ambiente macroeconômico, ele é um indicador, né? Se ele está bom ou ruim, ele é um indicador. Mas o melhor indicador para se abrir um negócio, na minha opinião, é você descobrir uma boa oportunidade. E isso pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Independente do cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico, lógico que ele pode influenciar para mais ou para menos, mas ele não é o único indicador. Então, por exemplo, o que é uma oportunidade? É uma necessidade de algum público, de um grupo de pessoas que não está sendo atendida por alguém. Não é verdade? Aqui em Jacareí, por exemplo, você pode ir num determinado bairro, não é verdade? Andando lá, passeando no bairro, você começa a olhar e fala, poxa, aqui não tem a presença de uma padaria, por exemplo. Vamos falar de um negócio tradicional, bem tradicional. Com crise ou sem crise, as pessoas compram um pãozinho, né? As pessoas tomam um café expresso, não é verdade? Ou as pessoas precisam de alguns produtos de conveniência ali, rápido, não é verdade? Então, de repente, o empreendedor olhando, aquele que tem o perfil empreendedor, ele está muito atento para esses detalhes. Ele começa a olhar ali, não tem realmente uma padaria nesse bairro. Aí ele começa a conversar com as pessoas. Escuta, realmente não tem padaria? Não tem. E se tivesse, o que você... seria bacana, porque quando eu preciso comprar um pãozinho, por exemplo, um determinado produto, eu tenho que ir muito longe e tal. Converso com uma, converso com duas, converso com 5, converso com 10. Isso é o que a gente chama de pesquisa de mercado, Exato. né, Gilson? Das 10 que ele conversou, 9 falaram, poxa, bacana, realmente falta aqui, se tivesse eu consumiria e tal. Já é uma sinalização positiva. E aí, a partir daí, vem toda a estrutura do planejamento do negócio e tal. Mas já são sinais que ali, de repente, cabe um novo negócio. Ou seja, existe uma oportunidade, existe uma necessidade das pessoas daquele bairro e que não tem ninguém atendendo naquele momento. Por exemplo, no negócio tradicional como padaria. E só uma pergunta, Rodrigo. O Sebrae tem algum tipo de mapeamento disso? Assim? A gente tem, a gente ajuda, mas a gente entende que quem tem que fazer esse papel é o empreendedor. Não é, Gilson? O Gilson trabalha com isso, é o empreendedor. Você tem que ir lá, você tem que sentir. Às vezes as pessoas falam, não tem uma pesquisinha pronta? Em vez de eu não preciso ir lá, né? Não tem aí alguma coisa que você me fala, vai dar dinheiro, não vai dar? Não funciona assim. Entendeu? Você pode até ter algum estudo que você fez daquele bairro, daquela cidade, mas o melhor estudo é a pessoa ir lá, conversar com o seu futuro cliente. Eu não tenho condição de fazer uma pesquisa muito elaborada, não tem problema. Você consegue conversar com 10 pessoas lá do bairro? Consigo, conversa com essas 10. Consegue conversar com 20? Conversa com 20. A gente sente falta disso. Então, o empreendedor indo lá, o que a gente ajuda é no método. O que eu vou perguntar para essas pessoas? A gente ajuda a rascunhar lá um caderninho, um questionário. Mas a pessoa ir sentir, né, ela tem que ser a protagonista desse processo. Ok. No início, não sei o que você acha. Exatamente. Eu acredito que é o momento de vender lenços, né? Tem tanta gente chorando, vamos aproveitar a oportunidade, como o Rodrigo disse. E eu acho que todo momento é um momento de se empreender. O que é importante é saber o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e se eu não sei, eu vou procurar saber, aprender a fazer, como lidar com aquilo, para quando abrir essa empresa, para quando começar a empreender, eu ter condições de saber administrar, de entender o que é necessário para que aquela ideia, para que aquele negócio dê resultado e gere lucro. Temos o Sebrae, que oferece todo esse suporte para pensar nisso, para poder organizar. Temos a incubadora de empresas aqui em Jacareí, que pode dar todo o suporte também em termos de consultorias e orientações. Mas o empresário precisa trazer para si a responsabilidade, como o Rodrigo mesmo disse. É importante ir lá em campo mesmo, sentir o cliente e identificar a oportunidade, analisar, fazer ali um estudo de viabilidade para ver se realmente o dinheiro que ele vai investir, em quanto tempo vai ter o retorno, se investir em fazer um outro tipo de investimento, o retorno é melhor ou demora mais, enfim, fazer essas comparações antes de iniciar qualquer negócio. Mas eu acredito que qualquer momento é o momento de se empreender, desde que se faça de uma forma planejada, estudada, ciente das responsabilidades enquanto empresário, para que esse negócio seja próspero, seja lucrativo e traga bons resultados e muita alegria, né, para o empreendedor, que esse é o objetivo. Lá no Sebrae a gente tem um conceito, né, isso vem da academia, que é empreender por oportunidade versus empreender por necessidade. Não é verdade? Isso daí está na internet, quem quiser aprofundar, fala um pouquinho dessa metodologia do estudo, que é um órgão que pesquisa no mundo inteiro os países
que chama GEM, é uma sigla em inglês, né, GEM, e aí ele disponibiliza os dados para a gente, né? Como é que é o Brasil? O Brasil empreende mais por oportunidade ou mais por necessidade? E aí qual é o conceito? Por oportunidade, que é o melhor dos mundos, que é aquele empreendedor que se preparou, na linha do que ele falou. O brasileiro é mais por oportunidade? Depende do período, né? O último saiu mais por necessidade. E aí nesse aspecto a crise que você falou influenciou, né? Mas já teve anos que foi por oportunidade, que é o melhor, porque a oportunidade é aquele que se prepara, é aquele que faz o dever de casa, faz um bom planejamento, Exato. Vislumbrou uma oportunidade e as chances de dar certo é maior, né? Sempre tem o risco, não é verdade? Empreendedorismo sempre tem o risco. Você tem que diminuir ou aumentar esse risco, diminuir no caso. Por necessidade, a pessoa ficou desempregada, né? Por exemplo, nossa região é uma região que a crise macroeconômica afeta muito rapidamente em função das grandes indústrias. Ela não tem, no curto prazo, nenhuma janela para ela se empregar via CLT, por exemplo, ela sai vendendo salgadinho na rua, né? Por uma questão de desespero. Então a gente chama esse empreendedor por necessidade. Né? Pode dar certo? Pode dar, mas as chances de dar errado é maior. Por quê? Ela sai vendendo, ela não pesquisou, não conversou, não fez aquele trabalho que eu falei da cara da padaria. Então ela pode ter um problema de legalização que não podia vender ali, ela pode vender num local que tem muita gente já vendendo. Ela pode ter prejuízo. Pode ter prejuízo, não conseguiu fazer o planejamento do quanto que seria o preço correto. Então isso é empreendedorismo por necessidade. Mas ele existe, ele está aí, a gente não julga porque a gente entende também. Mas como política pública, como entidades de fomento, o ideal é você trabalhar esse empreendedor por oportunidade. Então, aí é o desafio das prefeituras, do Sebrae, da incubadora, das entidades ligadas ao empreendedorismo, como que a gente, da universidade, né, que tem um papel fundamental, como que a gente aumenta esse indicador. Então, o melhor dos mundos é sempre ter esse indicador de oportunidade maior do que o por necessidade. Entendi. E que áreas que mais crescem hoje, talvez em região, em termos de Brasil, e Jacareí tem alguma área específica que cresça mais? Olha, Jacareí serviços. Serviços, o comércio também tem, mas o serviço sempre está se destacando, né, em termos do empreendedorismo, né, trazendo esses números para cima. É a tendência, né? Exato. Algum tipo de serviço especificamente, você consegue lembrar? Olha, serviços de alimentação, beleza, serviços principalmente na área de pet shops também está acontecendo bastante, né, de leve trás, busca, cuidar dos animaizinhos, enfim, os serviços em geral é o que está mais em alta em termos de crescimento em números, né, aqui na cidade. Geralmente tem a ver com a vida corrida das pessoas e coisas que vão facilitar e vão fazer esse tempo ser otimizado. Exato. Tipo, alguém que pega o seu cachorro, né, as unhas, hoje tem o caso na área de beleza, tem as unhas express. Exato. Tem várias coisas, é tudo express hoje, né? No caso da alimentação, tem agora a questão de marmitas fitness, né, então o pessoal não sai de casa, não precisa sair de casa, já recebe tudo prontinho ali, então é alimentação, mas é uma prestação de serviço que você está entregando para o cliente, algo ali prontinho para ele apenas degustar aí quando chega do trabalho, enfim, coisas do tipo. Então são esses pontos mesmo, é a otimização do tempo, quanto que você pode oferecer em termos de ganho de tempo para o teu cliente, então, e entender mesmo, né, o que o cliente quer, mas o serviço está em alta aqui na cidade. É aquele conceito, é uma oportunidade, necessidade não atendida. Então, e é um pouquinho que você falou, um dos crescimentos do serviço é o estilo de vida mudou, né? Então veio desde a história da entrada da mulher com maior força no mercado de trabalho, né? E aí está trabalhando a mulher e o homem, né? E aí vem essa questão tudo que é conveniência, serviços de conveniência cresceu muito. Né? E aí tá educação, né? Escola para deixar as crianças, com a questão também da mudança de estilo de vida em relação à saúde, à beleza, né? Isso vem crescendo muito, principalmente a questão da saúde, e aí tudo que está ligado a isso, né? Personal trainer, as academias, você vê que o número... Alimentação, o número desses tipos de atividades cresceram muito. Então está ligado a isso. Aqui no Vale do Paraíba tem os serviços ligados às grandes indústrias, né? Vários serviços que terceirizam uma parte do processo produtivo também cresceu muito. Tem um movimento muito forte das startups, né? Então são ligados muito aos jovens, né? Aos jovens empreendedores. Enfim, então são movimentos que vêm acontecendo e que, de certa forma, todos esses movimentos estão em maior quantidade no segmento de serviços. Eu imagino que num futuro próximo a gente vai ter muito essa relação B2B que a gente fala, né? A empresa vai terceirizar algumas partes do seu processo produtivo para pequenas empresas aí ligadas aos processos de serviço. E esses serviços tradicionais que o Gilson falou,
que só vem crescendo, né? Então a gente falou do pet shop, é verdade, a gente atende muita gente. Alimentação, então, aí veio a onda do food truck, já diminuiu um pouquinho, né? Mas você tem o food bike, você tem, enfim, outros tipos de negócios que surgem, saem, mas vão surgindo. É uma onda positiva ligada ao estilo de vida aí do brasileiro, das pessoas. E aí, boas dicas para você que pretende abrir uma empresa aqui em Jacareí. O TV Câmara Entrevista de hoje esclarece o empreendedorismo em Jacareí. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, mas voltamos já.